iniciar o nosso encontro da noite de hoje, mais uma vez, às quartas-feiras, estudando o livro Justiça Divina. Vamos, então, nesse momento, pedir a proteção da espiritualidade amiga. Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos mais uma vez, de coração aberto, querendo acolher a sua palavra, seus ensinamentos, para que, dentro de nós, possamos descobrir tudo aquilo que devemos modificar em nós para a nossa evolução, para o nosso bem e para o bem dos nossos irmãos, daqueles com quem convivemos, daqueles com quem estamos sempre em contato. Pedimos a sua proteção, a proteção da mentoria desta casa, hoje especialmente para nossa irmã Mônica, inclusive agradecendo pelo dom da sua vida, que aniversariou ontem, pedindo muita proteção, muita inspiração, muito discernimento, para que ela possa transmitir tudo aquilo que ela estudou, que ela refletiu, conosco, caravaneiros, nesta noite, para todos aqueles que no futuro irão ver esse vídeo. Assim, ó Pai, pedimos a permissão de iniciar o nosso encontro desta noite, dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje, a responsabilidade da página é da Mônica, né? Um prazer imenso tê-la aqui com a gente, né? Que é raridade. Então, vamos usufruir disso. Mônica, fique à vontade quando você quiser começar. Bem, então vamos lá. Vamos começar as nossas reflexões na noite de hoje. Então, hoje, a página para a nossa reflexão foi tirada lá do livro Justiça Divina, a lição de número 33, intitulada Problema Conosco. E esta página que a Manuel nos traz, ela teve origem quando eles estavam refletindo numa reunião pública a respeito lá do item 20 do capítulo 9 do livro Céu e Inferno, né? Onde Kardec vai falar, ele começa falando a respeito do céu, do inferno, toca no assunto dos anjos e vai falar também na questão dos demônios, segundo o Espiritismo. Porque, de forma geral, a crença corrente é de que esses seres, tanto anjos quanto demônios, teriam sido seres criados à parte, né? Quando falamos em anjos, nós herdamos a ideia de seres criados já de forma perfeita, seres angélicos, que já estão lá no mais alto patamar da escala de perfeição, criados por Deus desta forma. E, da mesma maneira, quando se falava em demônios, existia aquela doutrina dos anjos caídos, não é? Que foram seres criados perfeitos e depois se perderam no erro, e que estariam condenados ali ao inferno, à maldade, por toda a eternidade. E Kardec coloca para nós que não é bem assim, que todos os espíritos eles são criados e partem do mesmo princípio. Ele diz lá que fomos todos criados simples e ignorantes, mas que Deus colocou em nós o germe da perfeição. E que nós podemos alcançar essa perfeição, fomos criados, estamos destinados à perfeição relativa enquanto criaturas, à medida que nós formos evoluindo, todos seres perfectíveis, né? Aptos a atingir a perfeição à medida que eles forem galgando experiências, adquirindo conhecimentos, passando por experiências no corpo e fora dele, né? Então, em virtude disso, existem seres em todos os graus de conhecimento, de ignorância, de bondade, e desta forma, tomando por base o raciocínio de que os anjos e os demônios nada mais seriam do que seres que foram todos criados da mesma forma, mas que, à medida em que evoluíram, foram experienciando situações diferentes e foram tomando
decisões e caminhos diferentes, Kardec falou para nós a respeito da escala espírita, onde ele conceituou todo aquele grau de aperfeiçoamento, de onde o espírito sai lá do grau mais, né, do primeiro lá até chegar na última categoria de espíritos puros. Então, existem espíritos, na verdade, em todos os graus, de perfeição e de imperfeição também. Até aí, tudo bem? Confere? Isso nos refere à pergunta de número 120 do Livro dos Espíritos, porque pode nos dar uma impressão de que, bom, então se todos os espíritos são criados simples e ignorantes e eles vão atingindo, né, a bondade, a perfeição, à medida que eles passam pelas experiências corpóreas e extracorpóreas, então quer dizer que para que o espírito seja bom, todos eles têm que passar pela experiência do mal? É exatamente essa pergunta que Kardec faz lá, na pergunta 120. Todos os espíritos precisam passar pela feira do mal? E aí os espíritos respondem que necessariamente pelo mal, não, mas pela ignorância. Confere? A respeito dessa questão, Miramês, lá no livro Filosofia Espírita, ele vai falar para nós a respeito do despertar dos espíritos. E ele diz que todos nós temos qualidades de ouro guardada dentro do coração, que Deus nos faz com perfeição em potencial e que não há espíritos mais favorecidos e outros menos aquinhoados. Então, Deus não cria nenhuma, não projeta nenhuma das suas criaturas destinadas à perfeição absoluta ou ao fracasso total. O nosso projeto é de crescimento e para que a gente atinja a perfeição relativa de que nós somos capazes. Só que ele diz o seguinte, que essas almas foram criadas simples e ignorantes e que os erros, como vemos e entendemos como erros, são meios de educação das criaturas na grande escola universal. Só que ele levanta para nós o seguinte ponto, que a ignorância, ela nos induz às coisas fáceis. Vamos pensar da seguinte forma. Quantos de nós, muitas vezes, quando nós nos deparamos com alguma situação, alguma dificuldade, algum problema, a gente vai procurar a situação, a solução, que a gente talvez até saiba que é mais efetiva. Mas se a gente tiver um caminho mais fácil, qual é a tendência natural que a grande maioria de nós, seres humanos, temos? A gente sempre vai procurar resolver tudo da maneira mais simples, não é assim? Só que, infelizmente, nem sempre a maneira mais fácil e mais simples, ela é a melhor, pelo contrário. Miramês nos lembra que essas situações, essas coisas mais fáceis, elas são ilusórias. Porque se muitas das vezes nós buscamos uma situação mais simples para algum problema, a gente vai resolver aquela situação na meia boca. Em algum momento, a gente vai precisar revisitar e passar de novo por aquela determinada situação, até que a gente aprenda a resolver aquilo da maneira correta, né? Da melhor maneira, da maneira excelente. E ele diz ainda que a ignorância é um estado do espírito primitivo, que desconhece as leis de Deus. Quando a gente vai fazer o exame lá do Livro dos Espíritos, que a gente se dedica ao estudo das leis morais, né? A gente percebe que muitas vezes aquele caminho que as leis morais nos indicam, quando a gente tem conhecimento das leis divinas, a gente percebe que muitas vezes o caminho não é fácil, né? Não são poucos, não fomos poucos de nós
que muitas vezes, quando nos deparamos com a responsabilidade que a doutrina dos espíritos nos traz, nós vacilamos, muitos desistem, porque o grau de responsabilidade que esse conhecimento nos traz é muito grande. E a gente percebe que se nós queremos construir o bem ou o mal dentro de nós e para as pessoas que nos cercam, nós somos os atores, os principais atores, né? Nós somos os protagonistas das nossas vidas e o roteiro está ali nas leis divinas. Então ele diz, eis aí o porquê da alma entrar pelos caminhos mais largos, porque eles, os espíritos, aparentemente, despertam os seus valores com mais facilidade. Mas ele diz que o sofrimento, ele vai predispor esses espíritos a procurar a verdadeira saúde em algum momento da vida. O sofrimento vai agir quando essas criaturas buscam resolver suas dificuldades pelo caminho mais fácil, agindo, né, na ignorância das leis divinas. Em algum momento esse sofrimento vai fazer com que essas criaturas retrocedam e revisitem aquelas situações. A gente já não se viu defrontado muitas vezes com determinadas questões que a gente diz, poxa, mas parece que a vida está sempre me levando para isso aqui, né? Eu estou sempre passando pelas mesmas coisas, estou sempre passando pelas mesmas situações. Será que isso não é um sinal de alerta para que a gente consiga parar e inquirir de nós mesmos se na resolução dessas dificuldades que a gente tem, será que a gente não está buscando resolver isso da maneira mais fácil, mas não realmente da forma mais efetiva? E se a gente busca resolver isso de uma maneira menos efetiva, a gente está instrumentalizando essa situação e essas resoluções no caminho do bem ou no caminho do mal. E aí vem a pergunta seguinte, mas o que eu poderia então entender como bem ou como mal? Os espíritos respondem para a gente ali que, na realidade, tudo aquilo que a gente conceitua como mal, as mais das vezes, é ignorância. E faz todo sentido, né? Porque, afinal de contas, se nós, enquanto espíritos, se nós tivéssemos plena convicção, plena certeza das vidas futuras, e se nós realmente nos conscientizarmos de que tudo que nós fazemos, de bom ou de ruim, vai ter uma consequência mais para frente, ninguém vai procurar agir no mal. A gente sabe que vai ser defrontado com isso mais à frente. Então, só realmente quando a gente desconhece isso, quando a gente é ignorante desses fatos, dessa realidade, é que nós aí, então, vamos enveredando pelo caminho tortuoso, né? A respeito disso, esse tema foi motivo de reflexão no livro Ação e Reação, uma conversa entre Hilário Silva, André Luiz e o ministro Sânzio. Numa das conversas ali, André Luiz muito tocado, por toda aquela vibração de amor, né, que Sânzio deixa transparecer, André Luiz pede a Sânzio se ele poderia falar alguma coisa a respeito do bem e do mal. E Sânzio fala uma coisa maravilhosa, né? Ele tem uma definição para o bem e para o mal, assim, perfeitas. Que a gente imagina o seguinte, vamos pensar em progresso, vamos pensar em felicidade, em segurança, em injustiça, para todos, né? Ele diz, quando nós nos propusemos a cooperar com a lei a favor de todos, isso é o bem. Imaginar o progresso, a felicidade, a segurança, não apenas para mim, mas para todos, sabendo que isso é o determinismo divino, que é desta forma,
que o universo, as coisas, a vida foi feita para funcionar, e procurar agir de forma consciente. E ele ainda diz o seguinte: agir dessa maneira sentindo para que isso venha de dentro para fora. É me conscientizando de que esses valores são importantes, aplicados a todos, e que eu procure agir como um artífice, como um instrumento desses valores para todos, a partir da consciência que eu, enquanto espírito, tenha de que é desta forma que as coisas precisam funcionar. E não naquela questão, vamos dar por exemplo, isso aqui, né, buscar uma postura de progresso, de felicidade para todos, é uma coisa politicamente correta, que dá muitos likes aí na internet, dá muitos likes no Instagram, então eu vou fazer isso para ficar bem na fita, mas isso não está nascendo de dentro para fora. Isso está indo meio que de fora para dentro. Eu quero que as pessoas percebam. Quando a criatura age desta forma, ele diz ali que o resultado final disso acaba sendo revolta, insatisfação, tristeza, frustração, porque para a gente chegar a um ponto, né, a um nível de evolução, de perceber que muitas vezes, em prol do bem maior, do bem de outras pessoas, o meu interesse ele precisa ficar de lado, gente, isso é um passo gigantesco, né? Na evolução de um espírito, isso é um passo gigantesco. Então, quando a criatura consegue perceber dessa forma e agir assim, ele diz, isso é o bem. E o mal é o que é? É o caminho contrário. É eu buscar todas essas coisas, progresso, felicidade, segurança, justiça, mas para mim apenas, né? Olhando para os meus problemas, as minhas dificuldades, buscar solucionar isso dessa forma e buscando isso apenas para mim. Ele diz, isso é o mal. Porque aí a gente está lidando com valores como o orgulho, como o egoísmo, né? E aí não importa o caminho que o outro vai fazer, a maneira que o outro vai solucionar as suas dificuldades, é o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, e vamos para frente. A respeito disso, Emmanuel complementa, lá no Consolador, na pergunta 135, falando de experiência, que aí pergunta para Emmanuel o seguinte, bom, então, mas se o determinismo divino é o bem, né? Se tudo no universo, tudo na vida foi feito para funcionar dentro dessa forma aqui, de progresso, felicidade, justiça, se isso foi criado por Deus e é um determinismo, é alguma coisa que a gente não pode se furtar, se isso foi criado por Deus, então quem foi que criou o mal? Uma pista. Somos nós. Ele diz lá, quando o homem, né, ele confia mais em si do que em Deus, ele transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa lei, efetuando uma intervenção indébita na harmonia divina. O que ele está falando aqui para a gente? Que quando eu confio mais em mim, né, nas soluções que eu possa dar para qualquer tipo de situação, quando eu confio mais em mim do que em Deus, obviamente nós somos seres frágeis, nós somos seres imperfeitos. Então, tudo aquilo que nós procuramos fazer, se a gente coloca os nossos interesses e a nossa vontade acima da vontade divina, ele diz lá, isso acaba gerando intervenções indébitas na lei divina, né? Isso é o mal. Então, na verdade, o artífice do mal, como nós conhecemos, ou da ignorância, como Miramês pontuou, é o próprio homem, é a própria criatura, quando ele se fia mais na sua capacidade, na sua força, movido pelo orgulho, né? Ele vai buscar a melhor situação
vendo os benefícios dele, movido pelo egoísmo puro, né? A vaidade de se colocar acima de todas as dificuldades, de se promover como alguém muito bom, que entende de muitas coisas e que vai procurar resolver tudo da melhor forma possível. Então, dessa forma, é que nós transformamos essa nossa fragilidade e que nós, muitas das vezes, inadvertidamente, acabamos atuando não como instrumentos da lei da perfeição divina, mas fazendo o caminho contrário. E aí, fechando, né, Emmanuel, quando vai comentar a respeito disso tudo, o próprio título da lição já diz que o problema, na verdade, está com quem? Está conosco. Ele coloca que Deus não cria seres à parte, né? E pede para que a gente observe lágrimas de órfãos e viúvas ao desamparo. Quem é que faz a lágrima dessas criaturas correr? Somos nós. Que muitas das vezes tornamos aquela situação muito mais difícil do que ela naturalmente já é. As coisas de guerra, né? Estamos a braços com essa situação agora. Quem é que faz quem é que promove essas situações de guerra e de conflito? Somos nós, através da nossa ignorância, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, de interesses, às vezes, de um grupo pequeno de pessoas que acaba afetando de uma maneira tão dolorosa a vida de tantas pessoas. E há quem organiza essas guerras, não é? Ele diz lá, as rebeliões que acabam se transfigurando em crimes, que sempre tem quem prepare, delitos dentro de prisões, né? E existe quem promova. As rebeliões dentro dos presídios, elas não acontecem sozinhas. Alguém orquestra aquilo e outras pessoas aderem, né, àquela ideia, gerando sofrimento, desequilíbrio, tristeza. E ele diz, medita na indústria do aborto. Há quem as garanta, né? Muitos países aí votando leis que, se a gente não prestar atenção, se a gente não ficar atento, isso vai sendo garantido, né? Meu corpo, minhas regras, e a regra de quem não pode se defender, não pode escolher. Há quem lute por isso, há um interesse por trás disso, né? Pondera quanto aos movimentos endinheirados do lenocínio. O lenocínio é induzir alguém à prostituição, né? Há quem resguarde. Reflete no mercado de entorpecentes. Há quem explore, né? Se não houvesse procura, não haveria oferta. Se não houvesse quem lucrasse com isso, uma situação já teria sido dada, né? Enunciando, porém, semelhantes verdades, não acusamos senão a nós mesmos. Porque ele diz lá que a condição moral da Terra é o nosso reflexo coletivo. Por que essas coisas acontecem? É porque dentro de nós ainda trazemos germens que propiciam esse tipo de situação. E ele fala de nós, ele não diz vocês, ele se coloca no meio, né? Quantas vezes as nossas imperfeições, a nossa invigilância acaba contribuindo de alguma forma para todas essas situações que a gente está vendo aqui. É uma coisa que a gente deixa passar hoje, é uma outra situação que a gente fecha os olhos amanhã e a gente não fica atento, a coisa vai crescendo, passa de um para outro, e quando a gente se dá conta, aquele mal provocado, obviamente, pela ignorância, já tomou uma proporção de prejudicar a quantas pessoas, né? Ele continua dizendo, todos temos acertos e desacertos, todos possuímos sombra e luz, né? Todos possuímos sombra e luz. Lembram daquela alguém aqui, não sei se alguém assistiu, né, a série Harry Potter, lembram lá da frase do Sirius Black, que o mundo não se divide, como é que ele fala? Em comensais da morte e pessoas do bem, que todos nós temos luz e sombra. O que nos define é de que lado nós escolhemos agir. Filosofia do Sirius Black, né?
E é uma realidade. Todos nós ainda temos dificuldades, temos as nossas anfractuosidades, mas nós precisamos, instrumentalizados pelo Evangelho, procurar agir dentro das nossas dificuldades da melhor maneira possível, né? Buscando basear as nossas ações, as nossas escolhas, os nossos pensamentos ali através das leis morais, né? Que são um código de conduta que para a vida eterna e para todas as criaturas encarnadas e desencarnadas. Consciências encarnadas em desvarios fazem os desvarios da esfera humana. Consciências desencarnadas em desequilíbrio geram os desequilíbrios da esfera espiritual. Então, aí, quando essas duas situações se encontram, né, a nossa consciência em desequilíbrio, entrando em consonância, em ressonância, com essas consciências desequilibradas, que estão fora do corpo, aí a gente tem a mistura perfeita, né? A gente, nós aqui, com a vontade de ser guiado por esses princípios menos nobres, e eles desencarnados também, ainda na ignorância, fomentando, aumentando, alimentando essas vontades, essas paixões, esses desejos que nós ainda alimentamos nos nossos corações. E ele diz lá, é por isso que o Evangelho assevera que ninguém entrará no reino de Deus sem nascer de novo. Sem nascer de novo no entendimento, na busca de uma vida nova, de um proceder novo, de um novo entendimento e de guiar o nosso olhar para as situações, para as coisas, para as pessoas, através da luz do Evangelho. O Espiritismo acentua nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, né? Essa é a lei. Então, são as nossas idas e vindas, através das nossas encarnações, das nossas experiências, que a gente vai aprimorando os nossos dons, buscando fazer dentro de nós essa luz que o Evangelho nos traz. Em suma, isso quer dizer que ninguém conseguirá desertar da luta evolutiva. Evoluir é lutar, né? Miramês diz lá que se a gente não se propuser a lutar, o caminho da ilusão, a solução fácil, ela é sempre mais cômoda, mas ela é ilusória. Para que a gente consiga realmente resolver os nossos males e os nossos problemas, é preciso que a gente busque evoluir, sim, na renúncia, no sacrifício, na dificuldade, que não é fácil, né? Jesus nos colocou lá que a gente teria tribulações, a gente não tem o direito de estar aqui encarnado achando que porque a gente professa qualquer tipo de fé, o espiritismo, ou qualquer outra que seja, que nós vamos ser privilegiados. Pelo contrário, não foi essa a lição que o Cristo nos deixou. O que o Cristo nos deixou é de que nós teríamos dificuldades, sim, mas que se nós tivéssemos bom ânimo, empenho, nós conseguiríamos passar por tudo isso. E ele diz ali, então, continuemos, pois, vigilantes no serviço do próprio burilamento, na certeza de que o amor puro liquidará os infernos, quando nós, que temos sido inteligências transviadas nos domínios da ignorância, estivermos sublimados pela força da educação. Então, é isso que fica para nós, né? Para que a gente busque educar as nossas mentes, os nossos espíritos, compreendendo que a situação mais fácil, via de regra, raramente ela é a melhor, que às vezes o caminho melhor vai nos exigir mais trabalho, mais esforço, mais renúncia, mas se não for dessa forma, é o caminho que a gente vai precisar percorrer de novo. Enquanto a gente busca o mais fácil, a gente continua preso nas mesmas dificuldades. Então, vamos ter mais trabalho, mas vamos procurar resolver todas as dificuldades, né, o mais rápido possível. E é isso aí. Foi a reflexão que ficou para nós na noite de hoje. Eu convido agora você a proferir a prece conosco nesse momento. Sim.
Agradecemos, Mestre Jesus, pela oportunidade das reflexões da noite de hoje. E te pedimos, Senhor, fortalece a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vontade, para que, animados pela tua luz, pela tua palavra, guiados pelo teu exemplo, que nós possamos, dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades, perseguir, Mestre, esse caminho do melhor aproveitamento das nossas encarnações, das nossas vidas, e que todos nós possamos crescer juntos em direção à tua luz, Mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Mônica. Eu quem agradeço, gente. Eu sou sua fã, sabe? Sou muito sua fã. Eu acho que você tem um jeito assim de colocar muito profundo, inclusive, mas também de uma maneira muito clara e objetiva, né? Resumiria, né, o que você disse, o que ficou para mim, a palavra é responsabilidade. A responsabilidade que eu tenho com a minha encarnação, com a minha missão, com aquilo que eu tenho a desempenhar no meu hoje. Muito obrigada de coração por tudo aquilo que você nos transmitiu. Quem quiser, temos aí 5 minutos, só abrir o microfone. Para dar o zoom. Então, Moniquinha, como eu sinto sua falta. Ô, menina. Mas o que fica muito forte para mim é quando ele fala que o problema da sociedade é nosso, né? A nossa condição moral desagregando toda essa situação social do mundo, né? Não só do nosso pequeno espaço. E aí eu lembrei de Joana de Ângeles, que ela fala assim: imponte vigilância e porfia. Então é necessário que a gente tenha muita vigilância, né? A todo momento a gente aí mergulhados em tanta imperfeição, em tanto atraso na nossa caminhada, e também somado às influências externas, né? Se a gente não estiver vigilante e não abraçar o trabalho com perseverança, a gente fracassa novamente. Muito obrigada. Tem que ter mais chance de falar para a gente aí ao vivo. O pessoal do Zoom não conhece. Tem muitos questionamentos, o tempo todo você estava falando, eu estava pensando, né, em vários aspectos. Desde a questão que ignora, que muitas vezes a gente leva o conhecimento, a pessoa não quer aquele conhecimento, que para ela é mais fácil ignorar para não ter a responsabilidade, como a Valéria colocou. Então, é uma questão do livre-arbítrio. Fiquei pensando também muito, né, que temos vários cientistas, não acreditam em Deus, são prepotentes, estão querendo se desafiar o tempo todo, mas que conseguem vários avanços na medicina e em outras áreas, que vai propiciar a uma legião de pessoas, né, a cura de determinadas doenças, enfim, né, não digo nem o mérito, né, porque ele está fazendo uma coisa, mas, né, no sentido como você colocou, né, ele não acredita, ele é prepotente, é primeiro eu, está sempre desafiando, mas ele traz alguns avanços que beneficiam o mundo. Né? Então, como é que fica isso? Né? Hoje cedo eu estava escutando uma artista aí que comprou uma igreja para a tal da pastora dela, sei lá, né? Fez propaganda, para mim já não é legal, mas ela está beneficiando aquela comunidade com aquela instituição, e se a tal da pastora, sei lá o que, for levar a palavra do Cristo, ela vai beneficiar várias pessoas também, né? Então, mas, de uma certa forma, quem quer fazer o bem não precisa fazer propaganda. Mas os benefícios que essas pessoas também vão receber em relação a essas divulgações que eles fazem, né? Porque hoje a gente, tudo bem, temos a ignorância, mas nós temos vários meios de comunicação para sair delas. Tanto é que nós estamos utilizando uma agora, né? Então, para quem não sabe ler, tem rádios que leem livros, enfim. Agora, cabe a cada um também querer buscar, né, e sair dessa ignorância. Porque, como você falou, está lá no Livro dos Espíritos, não tem bom nem mal, né? Nós somos ignorantes. Mas até que ponto essa ignorância faz com que nós não busquemos a luz da verdade?
né? E outras coisas que eu nem vou, porque não vai dar tempo. Mas é isso, Moniquinha. Foi um prazer também revê-la aqui. Leila, você tem 1 minuto. Você abriu o seu microfone, pode falar. Então, eu ia falar justamente na responsabilidade, porque quando Deus nos criou, né, quando nos fez animais racionais, bate presente o livre-arbítrio. Então, tudo é responsabilidade nossa mesmo. Tudo. Verdade. É isso que eu queria falar sobre a respeito. Ela tocou os pontos, nos trouxe todas as noções, foi buscar Miramês, foi buscar da André Luiz e nos trouxe, né, conhecimentos. Agora, a responsabilidade é a responsabilidade nossa, de cada um, né? De cada um. E está com o presente do livre-arbítrio. Deus é demais, né? Perfeito. Obrigada pela tua orientação. Eu que agradeço. É isso. Então, estamos aí na reta final. Muito obrigada a todos pela participação. Nos encontramos quarta que vem aqui pelo Zoom, amanhã no presencial, para quem puder estar na Casa de Conselheiro. Beijo a todos e até mais. Beijo. Parabéns, Zé. Parabéns, Mônica, a todos. Parabéns. Parabéns.